Olá, pessoal! Prontos para mergulhar em mais uma chave, mais um bônus? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o perdão, porque é da fraqueza que nasce a nossa força e o caminho para a nossa superação. Todos ficamos fracos, começamos talvez a vida de uma forma que nos deixe fracos. Imagina um menino que nasceu sem braços e sem pernas. Desde pequeno, ele enfrentou o olhar de pena das pessoas, as dúvidas, as indagações sobre a sua capacidade, como que ele iria viver uma vida plena, normal. Você imaginou esse cenário? Então, esse menino, ele existe e o nome dele é Nick, um dos maiores palestrantes motivacionais do mundo. Ele não apenas superou as suas limitações físicas e tudo, mas também ele superou as suas limitações emocionais. E hoje ele inspira milhões, eu estou falando de milhões de pessoas ao redor do mundo para que elas não desistam dos seus sonhos, dos seus objetivos. E agora pensa comigo nesse cenário, nesse homem, nesse rapaz. Quantos aqui já se sentiram fracos? Agora imagina se nós estivéssemos no lugar dele. Eu sei que às vezes a gente se sente mesmo incapazes, a gente se sente pequenos, sem força. Mas o que a gente faz diante desse desafio, desses sentimentos? Essa sensação, ela não é incomum. Você está me vendo aqui, eu já tive isso. Várias pessoas que eu conheço já tiveram. E isso é um estudo, inclusive, da American Psychology, é uma instituição que estuda a mente, muito conhecida, e eles resolveram realmente aprofundar nessa questão. E descobriram que 80% das pessoas, elas sofrem de baixa autoestima em algum momento da vida. Mas a questão principal é o que diferencia aqueles que ficam paralisados pela dor, preste atenção nisso, daqueles que a transformam em força. Então, a gente tem que ter um contra-ataque aí. Porque a fraqueza nós temos, mas ela tem que ser um ponto de partida para uma melhora, para um crescimento. E aí a gente olha diversas vezes para as pessoas bem-sucedidas e a gente pensa realmente que elas sempre foram fortes. Mas isso é um mito. A verdadeira força, ela não nasce pronta, ela é construída no meio das adversidades. O mito da força inata, ele é interessantíssimo, porque fala sobre grandes nomes. E muitas vezes nós acreditamos que grandes nomes da história sempre foram destinados ao sucesso. Mas se a gente olha mais de perto, nós vamos ver que muitos começaram desacreditados. Thomas Edison, por exemplo, antes de se tornar um dos maiores inventores da história, ele foi expulso da escola porque os seus professores achavam que ele era lento demais para poder aprender. Ele falhou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando ele era perguntado sobre essas falhas, ele respondia: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Rocky Balboa, personagem icônico de Sylvester Stallone. Eu vi esse filme criança. É um exemplo do herói frágil. Um lutador que era totalmente desacreditado e através daquela dor que ele sentia, da persistência, ele se torna o quê? Um campeão. O próprio Stallone viveu essa jornada. Antes da fama, ele foi rejeitado por mais de 1.500 diretores. E chegou ao ponto de vender o seu cachorro, olha isso, para conseguir dinheiro para ele poder comer. Olha o que é uma superação, o que é não aceitar essa condição. A ciência já provou que o nosso cérebro, ele é plástico, ou seja, ele pode ser treinado para superar limitações, a famosa plasticidade. E isso significa que ninguém nasce forte, ninguém. A força, ela é um músculo que precisa ser exercitado.
Grandes atletas, empreendedores, líderes não nasceram prontos. Eles foram moldados pelas dificuldades que enfrentavam. E isso é uma coisa que pode estar acontecendo com você. E agora é a chance de você pegar essa angústia e transformar isso aí numa máquina para te impulsionar, para você crescer e vencer. Quero falar sobre o arquétipo do curador ferido, o perdão como força. Na mitologia grega, Quiron era um centauro que possuía vastos conhecimentos sobre a cura. Só que, no entanto, ele foi ferido por uma flecha envenenada. E apesar de todo o seu conhecimento, ele não conseguia curar a si mesmo. Mas ao invés de se afundar na dor, ele usou a sua experiência para poder ajudar outros a se curar. Imagina, você cura pessoas, mas não consegue se curar. E esse arquétipo representa aqueles que passaram por grandes feridas emocionais. Mas ao invés de se tornarem amargos ou até mesmo vingativos, encontraram um caminho de transformação. Tenho agora uma história para poder ilustrar isso. Nelson Mandela. Após ele passar 27 anos preso, ele poderia ter saído aí para buscar vingança, mas ele escolheu o caminho do perdão e da reconciliação. Ele entendia que o verdadeiro poder não estava na vingança, mas na liberdade de não ser mais prisioneiro da sua própria dor. A aplicação desse conceito, desses exemplos nas nossas vidas, ela é simples, mas profunda. Um personagem ou uma pessoa real que foi profundamente ferida, ela precisa, ao invés de se tornar amargo ou buscar vingança, é iniciar uma jornada para poder entender a sua dor. Ao ajudar pessoas que passaram ou passam por algo semelhante, a gente descobre que o verdadeiro alívio, ele não vem da revanche, ele vem do perdão. E no final, nós percebemos, e Mandela percebeu, que o perdão não significa ignorar a dor, mas escolher não ser preso, escolher não ser prisioneiro dela. Então, é aí que a gente agora vai entrar no núcleo desse módulo. Como que a gente vai transformar a fraqueza em força? Bom, se há uma mensagem que eu quero que você leve dessa mentoria, é essa. As suas dificuldades não são o fim, mas elas são um começo. Se você falhou, lembre-se de Edison. Vamos falar do nosso amigo Edison. Nem é Thomas Edison, às vezes você chama Edison. Ele tentou 10.000 vezes, 10.000 tentativas e nada. E se você sente que ninguém acredita nos seus sonhos, na sua força, pense em Stallone e a sua luta para ele poder ser reconhecido. Não fica pensando o que as pessoas vão pensar, não. Caminha, pra frente. Se você carrega dores do passado, inspire-se em Mandela e no poder do perdão. Não importa o que você pensa dele, aqui é um exemplo da história dele. Porque a força, ela não está na ausência de dificuldade. A força, ela está na maneira como nós buscamos responder a elas. Foi como eu disse, tem que ser uma válvula, tem que ser um motor para te impulsionar. Então, como que você vai transformar a sua fraqueza em força? Tá aqui agora as minhas dicas para você. E eu coloquei em 3 fases, que são 3 fases de transformação que eu usei no 7 chaves. Primeiro, encarar a realidade sem medo. Tem que aceitar o agora. Não tem para onde correr. A coisa está acontecendo, não tem como a gente postergar ou fingir que não é real. Então a gente tem que realmente aceitar o agora, identificar aonde que nós somos fracos e aonde nós somos fortes. E tem que ser um trabalho mental. Então você não é o que te aconteceu. Mas o que você está fazendo com isso? Então, é um trabalho que ele é mental, mas tem que ter força também, tem que levantar, falar, eu vou e realmente resolver o que precisa ser resolvido. Não dá para deixar para depois e muitas vezes a gente não quer encarar
a realidade dos fatos. Por isso que o silêncio é extremamente importante, porque no silêncio a gente consegue calar, né, uma série de barulhos externos e principalmente internos. E com isso a gente vai conseguindo construir pequenos hábitos de força. Vamos falar de Davi Goggins. Eu gosto muito de usar exemplos de pessoas. Ele foi um ex-soldado da Marinha e que ele era obeso, muito obeso, e se tornou um dos homens mais resistentes do mundo. Por quê? Porque ele aprendeu que pequenos hábitos trazem constância, grandes resultados, geram vitórias, isso aumenta a sua confiança e você cresce de todas as formas. Isso é um dado. Pessoas que desenvolvem um hábito positivo por 66 dias consecutivos aumentam as suas chances de mantê-lo por toda a vida em 87%. É um estudo da Universidade de Londres. Tem que ter constância naquilo que você decidiu fazer. Eu vou mudar, eu vou resolver essa situação. E, voltando na mente, adotar mentalidade de resistência. Tem que redefinir algumas coisas. Isso aqui é um degrau para minha superação. A dor, ela é temporária e muitas vezes necessária. A gente está vivo e a dor faz a gente realmente reagir. Agora, a escolha de como nós vamos reagir, aí tem que ser nossa. Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser como um guerreiro resiliente, transformando a queda em crescimento. Então, o que separa os fortes dos fracos? Tá aí essa pergunta para você. Todo mundo admira as histórias de superação, eu inclusive. Mas olha, poucos entendem o que realmente está por trás delas. Você já parou para poder se perguntar o que faz algumas pessoas se levantarem depois de grandes fracassos, enquanto outras desistem, somem, vão embora, larga tudo, empresa, sonhos, até família? A resposta pode estar no arquétipo do guerreiro resiliente. Essa figura não é aquela que nunca cai, mas é aquela que sempre levanta. Guarde isso. E não apenas se levanta, mas usa cada queda como um aprendizado. Agora eu quero que você pense na sua própria vida. É um exercício. Vai anotando. Talvez você não vai fazer isso agora, mas vai fazer depois. Então, quantas vezes você já pensou em desistir? Parar tudo? Quantas vezes você se sentiu pequeno demais para um grande sonho? Se sim, você está prestes a descobrir que a sua maior fraqueza vai ser, sim, o ponto da sua vitória. Essa fraqueza vai se transformar em força. O guerreiro resiliente, ele tem algumas características. E é um arquétipo que se baseia em 5 pilares que eles são fundamentais. Então eu disse, ele começa pequeno, mas ele nunca desiste. Ele cai, mas ele sempre levanta. E realmente nenhuma história ela começa no topo. O guerreiro resiliente, ele sabe que todo gigante um dia foi pequeno e que a única forma de crescer é continuar avançando. Você não para, não tem opção para parar. A gente tem mais um exemplo aí real de J.K. Rowling, que antes de ser uma das escritoras mais bem-sucedidas do mundo, era uma mãe solteira vivendo de auxílio do governo. Então, quando ela terminou de escrever Harry Potter, uma saga extremamente famosa, ela teve o seu livro rejeitado por 12 editoras. Ela poderia ter aceitado a rejeição, ter desistido, falado, eu não tenho dom para isso, acabou, eu vou embora. Mas ela persistiu até que alguém enxergasse o seu valor, até que alguém acreditasse no seu sonho. Então é isso que a gente tem falado para você de várias formas. Pega essa dor, acredita no seu sonho e vai para frente. Muitas pessoas, elas deixam a dor pará-las, mas isso daí é algo que realmente não é opção. O guerreiro,
ele fez o oposto. Ele usou cada impulso, cada dificuldade para ele poder ir além. Então ela foi rejeitada. Vamos voltar aí na escritora dessa saga super famosa. Ela foi rejeitada 12 vezes. Quantos livros, quantas histórias ela ainda tinha para fazer? E ela sabia disso. Eu tenho conteúdo, eu tenho um sonho, eu vou além. Não importam se essas 12 editoras estão me rejeitando. Eu sei o que eu estou vendo, eu sei o que está sendo gerado dentro de mim e o impacto que isso vai ter na vida de outras pessoas. Vamos pegar aí Michael Jordan. Ele foi cortado do time de basquete da escola. Poderia ter desistido ali mesmo. Ter falado, não sirvo para isso, eu vou seguir outro caminho, outra coisa. Mas ao invés disso, ele usou a sua humilhação como motivação e treinou até se tornar o maior jogador de basquete da história. Você supera isso aí, é realmente se superando. Então, ele teve disciplina mesmo quando ele não tinha motivação. Não espera você querer fazer as coisas, não. Levanta e faz. Porque a diferença entre os que vencem e os que desistem está na capacidade de agir, mesmo quando não tem o quê? Vontade. Então, o guerreiro resiliente, ele sabe que a motivação, ela vem e vai. Mas a disciplina é o que vai construir hábitos, sucesso, sabedoria, resultados positivos e te colocar onde você quer. Só mais um, Abraham Lincoln, que enfrentou derrotas políticas sucessivas. Talvez você não sabe dessa história. Ele perdeu eleições, ele foi à falência e sofreu crises de depressão. Mas ele continuou. Imagina, ele sabia que cada fracasso era parte do processo e no final se tornou um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Pessoas que tiveram as mesmas dores que nós tivemos. Então, temos que entender que falhar vai acontecer, é parte daqueles que estão lutando, batalhando para poder realizar os seus sonhos. E muitas pessoas acreditam que falhar é um sinal de que não são bons o suficiente. Não, é diferente. Você tem que ver a falha como algo que pode ser melhorado sim, mas não algo para poder te parar. Então você nunca mais vai se ver como uma vítima, mas você vai se ver como um protagonista da sua história. O mundo, ele é cruel. As pessoas, elas podem sim te rejeitar. Eu costumo dizer que a gente não consegue controlar 3 coisas na vida: a morte, o tempo e o que as pessoas sentem com relação a nós. Não dá pra gente controlar se a pessoa vai gostar ou não, aceitar ou não. E por isso, às vezes, a vida pode parecer injusta, mas nada disso vai te definir. Você vai continuar levantando, batalhando. Você não vai ficar preso ao papel de vítima, porque tem que entender que no final a responsabilidade pelo seu futuro está nas suas mãos, nas suas próprias mãos. Então, é momento de você virar e falar assim, o que eu vou ser? Eu vou ser a vítima ou eu vou ser o guerreiro da história? Porque todos nós temos 2 caminhos. A gente tem o caminho da vítima, que é reclamar, culpar, dizer que os outros não fizeram, combinaram, que a vida é injusta. Você pode ficar naquele lugar, lá, naquele lugar escuro, naquele lugar de desilusão. Já o verdadeiro guerreiro, a verdadeira guerreira, aprende a crescer e seguir adiante, mesmo quando parece que está contra. Não, eu superei, não, eu vou vencer, não, eu vou para cima. Então você não pode controlar tudo que acontece com você, mas você pode controlar as suas reações. Então, você é mais forte do que imagina. A força é uma coisa assim, mental absurda. É uma coisa assim, absurda. Agora imagina, se essa sua maior fraqueza aí já está sendo já o início da sua vitória, para você já pegar esses exemplos e falar aí que vai vencer. Não tem como realmente a gente que quer vencer parar, porque aí não é opção. Citei vários exemplos. Eu falei do Michael Jordan, eu falei do Thomas Edison, eu falei de vários exemplos de pessoas extremamente famosas para você colocar isso aí no seu coração. Eles sentiram a mesma coisa que você está sentindo, que nós sentimos, que é angústia, que é desespero, que é um vazio, uma dor, um peso.
Agora, fica aí a grande questão. A verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com elas? 2 caminhos, então, que a gente pontuou aí. Se você vai ser o protagonista da sua história ou se você vai ser a vítima. Eu tenho certeza que você vai escolher ser o protagonista. Você tem força, você tem sonhos, você tem projetos e você vai conseguir superar isso. Lembrando que você nunca vai se sentir 100% completo, tá? Isso não é um problema. É isso que motiva os nossos sonhos. E é por isso que a gente realmente quer correr atrás e batalhar. São as portas das nossas mentes que estão sendo abertas, iluminadas, estão vindo novas memórias, estão vindo novas histórias. E aquilo tudo vai gerando o quê? Vai gerando um portal de conhecimento onde você pode gerar possibilidades infinitas. O universo da mente, ele é realmente incrível, por isso que eu gosto de estudar neurociência, por isso que um dos cursos que eu ainda quero fazer, de todos que eu já fiz, é psicologia, eu já fiz psicanálise, direito, comunicação, teologia, mas psicologia é algo que eu quero fazer. Por quê? Porque entende essa questão dos sentimentos, como que nós lidamos com as nossas memórias e com as histórias das nossas vidas. Então, algumas a gente deixa trancadas. A gente sabe que aconteceu e tudo. A gente não vai simplesmente esquecer, mas fica num lugar onde não vai doer, onde a gente não vai ficar mexendo nela. Então, aí a gente pega o outro lado e vai preenchendo daquilo que a gente sente falta. A gente sente falta de viver algo novo, a gente sente falta, de repente, de abrir um negócio, de ter pensamentos positivos. Então, a nossa mente, ela vai sendo renovada. O que muitas pessoas não percebem é que, às vezes, a gente desejar alguma coisa é um defeito. Não é um defeito você querer melhorar, você querer crescer e vencer. Abre aqui parênteses. A única coisa que vai preencher o ser humano, na minha opinião, é Deus. A gente sente falta de onde nós saímos. Nós saímos dele e para ele nós vamos retornar. Então é por isso que as coisas nunca serão completas para nós nesse plano. Eu acredito em Jesus Cristo. Ele sim me completa. Mas fora isso, realmente eu tenho que estar preenchendo a minha vida com novos sentimentos, com novos sonhos, com novas possibilidades. Porque aí você vai entender que você foi criado para algo muito maior. E a verdadeira plenitude não está em encontrar todas as respostas, mas sim em você se permitir ser preenchido por aquele que nos criou. Então, talvez a pergunta não seja como eu vou me sentir completo, mas sim o que Deus quer me mostrar através dessa falta.